Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assalto que aconteceu em Criciúma, né, no Banco do Brasil, na data de ontem. E eu quero fazer alguns comentários aqui para a gente começar a pensar um pouquinho nesse assunto, né? Qual seria uma solução libertária para uma ocorrência dessa, né? Hoje eu estive vendo algumas análises, né? E sejam as análises, né, criticando a questão da presença de armamentos, ou seja, também as análises defendendo a presença de armamentos, né, elas não resolvem o problema. Então, elas somente, né, colocam a questão de um ponto de vista de defesa ideológica, da presença ou não de armamentos. Eu acho isso muito superficial, principalmente quando a gente está querendo fazer uma análise, né, do ponto de vista libertário, até porque a gente tem outro dado de realidade que é mais importante do que a questão dos armamentos, que é a questão das tecnologias, das novas tecnologias, né? Então, uma das coisas que talvez, né, seja a solução libertária e que vai realmente colocar um ponto final nessas ocorrências de assaltos a bancos, né, com gravidade, né, e violência, como a gente observou nesse caso aí, vai ser a digitalização do dinheiro. E quando eu falo aqui de digitalização de dinheiro, eu não estou falando de Bitcoin, né? Estou falando da digitalização de todas as moedas, né? Do Bitcoin, do dólar, do real, do euro, de todas as moedas que passam a perder a sua existência física e passam a ter somente uma existência digital. Então você tira o espaço, né? Para que isso aconteça, porque você não vai ter mais um depósito de moedas físicas, né? De papel moeda. Isso vai impedir, então, que ações como essa sejam realizadas, né? Vai inibir a realização desse tipo de ações criminosas. Então, isso é uma solução libertária, né, que conta com a ajuda da inovação tecnológica para se evitar tais tipos de ocorrência. É algo, então, que é muito positivo e que vai vir realmente para resolver esse problema, sem que a gente tenha que ficar discutindo se é importante ter armamento ou não na sociedade. Até nós colocamos aqui, né, que, de um ponto de vista libertário, você defende e se defende que a pessoa tem direito à sua legítima defesa, a possuir os meios necessários, né, para que possa, de uma maneira, né, equalizada, né, faça o uso equalizado da força diante de uma injusta agressão. Então esse é um ponto de vista libertário, né, ok, até aí tudo bem. Agora isso não significa, né, por outro lado, também um ponto de vista radical, armamentista, no sentido de armar toda a população, né, de todo mundo ter arma, todo mundo sair por aí com arma. Então não é essa a ideia, né? Então nós temos que colocar as coisas aqui no ponto de vista mais racional. Claro que a equalização de forças, né, a presença de armas na mão do cidadão é importante? É, mas isso não resolve o problema, né? O que vai resolver a questão, e aí pensando no ponto de vista libertário, é a inovação tecnológica com a digitalização do dinheiro. Algo que o Hayek já dizia, né, lá atrás, que seria uma ocorrência. Qual que é o problema da digitalização do dinheiro, né? E é isso para a gente acrescentar, né, uma colaboração aqui nessa análise. Quando você tem a questão da digitalização do dinheiro, você então leva a criminalidade a migrar, né, desses crimes violentos para crimes não violentos, que são os crimes no mundo virtual, né? São os crimes cibernéticos. Então serão crimes, né, que ocorrerão de outra maneira, de outra forma de se chegar aos recursos, né, de outras tentativas de chegar aos recursos. Claro que aí você pode ter um controle maior das ocorrências, né, você pode ter um rastreamento maior e não só evitar, como também desvendar esses crimes. Então, a possibilidade, né, a partir do momento que você está com o dinheiro digitalizado, é de que os crimes sejam mais evitáveis, né? Ou que sejam mais facilmente desvendáveis e que evitem qualquer tipo de ocorrência de violência também entre pessoas. Porém, uma questão que deve se levantar aqui, eu acho que essa é a questão mais importante dessa nossa análise, é que quando você tem o dinheiro digital, você tem duas possibilidades que são as mais observáveis. Se você vai seguir o caminho do Hayek, né, de que as moedas elas têm que concorrer, né, elas têm que existir e concorrer
para que as pessoas façam suas livres escolhas, né, de que qual moeda vai utilizar, aí você tem, né, um espaço onde uma moeda estatal, né, como o dólar, o real, vai concorrer com o Bitcoin, por exemplo, né? E aí você vai ter a possibilidade dessas moedas, né, e as pessoas fazerem suas opções. Este seria um mundo ideal. Porém, como nós sabemos, né, que as políticas monetárias, elas são, né, uma forma de política econômica, né, de realização de políticas econômicas, né, e isso impacta, né, diretamente a possibilidade dos governos atuarem, uma vez que ao se emitir dinheiro, né, se causa desvalorização de moeda. Quando você tem moedas concorrentes, você vai ter a opção das pessoas, então, de não utilizar aquele dinheiro, né? Porque ele tem um contexto inflacionário, de perda de valor. Então, de permanecer com outros tipos de moeda, como o Bitcoin, por exemplo, que tem o número máximo de unidades possíveis, diante do qual não vai haver processo de inflação. Pode haver valorização pela escassez, mas nunca o processo de inflação pela desvalorização do dinheiro, né? Já que se aumenta a circulação dele. Então, esse é um problema. Esse é um problema por quê? Porque os estados não vão permitir essa ocorrência, né? Então, isso já é algo que nós já estamos vendo, né? Há já um caminho, né? No Brasil, o Pix é um caminho para se criar a moeda digital brasileira, e se tem, então, essa ideia de que o controle vai ficar com o Estado. Agora, deixar o controle do dinheiro digital na mão do Estado, né? É a mesma coisa de que deixar o dinheiro guardado nos bancos. Você sempre tem a possibilidade, né, desses perversos assaltarem bancos, assim como de políticos assaltarem, né, os cofres públicos. Então você tem aí um risco inerente, né? Claro que aparentemente reduzido, né? Alguma forma de controle, porém esse risco existe. Porque a partir do momento que você tem uma sociedade onde há controle digital, né? Quem tem a chave do controle manda na sociedade. Então esse é um grande problema, né? Claro que aí, né, a gente não verá mais ocorrências como essas, né? Ocorrências de gravidade assim, né, física, pública, mas poderemos ter outras situações com outros tipos de perverso. Então esse é um grande dilema, né, de como lidar com isso. Então a saída de Hayek talvez fosse a melhor saída possível, todavia, né, provavelmente não será a saída permitida. Então eu sou o professor Smartness e até o nosso próximo vídeo.